necessário provocar o milagre. Grave essa palavra, escreva ela na página da sua Bíblia, e que esse seja um ano em que você provoque o milagre de Deus na sua vida. Quem concorda comigo, dê um grito para acordar a capital paulista inteira. Aponte o dedo no nariz do seu irmão com carinho e respeito e diga para ele: provoque o milagre. Não, grite no ouvido dele: provoque o milagre. Pergunte para o seu irmão: como? Não grite, diga como. Eu sempre deixo aqui um exemplo. Levante a mão direita para cima, diga: fazendo isso, ó. Coloque a mão no ombro de quem está do seu lado, agarre e chacoalha o irmão, tira ele do lugar, chacoalha ele até ele ficar irritado. Diga: chacoalhe a sua fé. Diga: chacoalhe a sua fé. Deixa nessa noite Deus sacudir a sua fé. Provoque o milagre. Provoque. Como assim, pastor? Pastor, para haver cura divina, que é o foco da mensagem de hoje, nós não temos que ter o dom de cura. Não necessariamente. Eu conheci homens na Bíblia que não tinham o dom de curar enfermos, mas eles tinham a fé motivadora. Eles tinham a crença na palavra, e eles tinham a palavra do Senhor embasada. Farão os sinais que eu faço, e farão maiores ainda. Essa palavra não é só para mim que sou líder e tenho um microfone na mão. Esta palavra é para esse irmão que está do seu lado, possuído por uma timidez tão grande. Você olha para ele e pensa que ele está concentrado, mas não é, ele está amedrontado mesmo. Essa palavra não é só para esse crente que levanta a mão quando eu peço, e quando a unção de Deus desce, ele grita tanto que você vê até a goela da garganta dele. Essa palavra é até para esse aí que você, se ficar mais 5 minutos perto dele, vai pegar um resfriado, de tão frio que o indivíduo é. Basta buscar. A fé na cura divina não é apenas algo que os pentecostais buscam e motivam. Dr. Billy Graham vai estar no Brasil daqui uns dias. Batista, pérola do movimento batista nos nossos dias, um herói do nosso tempo, um dos maiores evangelistas do mundo, nunca orou em línguas na vida, nunca interpretou línguas estranhas. Todavia, ele já ministrou a cura divina. Ou seja, a cura divina independe do dom do carisma, ela depende mais da sua atitude, depende mais da sua fé. Tem um exemplo bíblico que todas as vezes que eu leio, eu imagino a cena. É o meu irmãozinho Pedro e João subindo para o templo na hora 9. Chegando na porta do templo chamada Formosa, tinha lá um paralítico que era conhecidíssimo em Jerusalém, conhecido por tudo e por todos. E Pedro naquele dia se revoltou, parou na frente do paralítico, e o paralítico pedindo: me dê uma esmola. E Pedro olhou nos olhos do paralítico e disse: eu não tenho prata e também não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo. O que Pedro disse? Não ouvi direito. Em nome de Jesus Cristo. E o paralítico levantou e andou? Não. Temos que ler a Bíblia pausadamente, não engolir palavras nem vírgulas, entendermos o texto inteiro. Quando Pedro disse: em nome de Jesus Cristo, levanta e anda, o paralítico não andou. Aí diz a Bíblia no versículo seguinte: chega aqui, pastor César, traga aquela cadeira ali para mim, rápido, correndo, pode deixar a Bíblia. Isso, rapidinho. Isso, senta aqui, eu gosto dele. Senta aqui. Pedro olhou para o homem e disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo. Que Pedro disse? Se coloque no lugar do paralítico. O paralítico está olhando para Pedro dizendo: quem é esse? Que indivíduo é esse? O que ele está falando? Que palavras são essas que eu nunca ouvi? Quem é esse tal de Jesus Cristo? Ele não conhecia Pedro, talvez não conhecia a história de Cristo. Quando Pedro falou: levanta e anda, o cara primeiro não conseguia andar porque era paralítico, segundo estava dizendo para si: quem é esse cara? Aí o versículo seguinte diz: e Pedro, tomando pela mão, o colocou em pé. E o rapaz num salto ficou curado. Pronto. Você entendeu isso? Isso chama-se provocar o milagre. Provocar o milagre. Mostrar ao Cristo que está lá em cima que você tem fé para isso. Mostrar a Deus que você acredita que Ele pode fazer. Pastor, e se não fizer? Reticências. Você não é um curador, você não é Deus.
Muitas pessoas no nome do medo não fazem. Muitas pessoas com medo de uma reação contrária não fazem. Quantas vezes eu não assisti o programa do pastor R. Soares, o missionário, e às vezes eu dei muita risada. Um dia desse eu estava lá ministrando a cura para as pessoas, e alguém disse que foi curado do ouvido, e ele mandou alguém levar o microfone lá, e ele perguntou: a senhora foi curada do que? Ela, hã? A senhora foi curada do que? Ela, hã? Eu não estou ouvindo direito. Ele falou, ele começou a rir, ele mesmo, vocês já assistiram, é ao vivo? Ele falou, essa aí não foi não, essa é bola fora essa. Já pensou se no nome, por causa disso, ele deixasse de ministrar? Quantas pessoas deveriam ter perdido o seu milagre? O que falta na minha vida e na sua? Coragem. Porque o meu Deus não tem pacto com covardes. O meu Deus não tem pacto com gente frouxa. O meu Deus não tem pacto com essa geração aí, toda intelectualzinha, toda cheia de conhecimentos, que diz, não, não é assim, é só quando Ele quer. Por quê? Porque o milagre é uma coisa, mas só quando Deus quer. Deus é Pai, Deus é o quê? Não ouvi direito, Deus é o quê? Ele é Pai de alguns e Ele é Criador de outros. Tanto o Pai quanto o Criador não fica jamais feliz em ver a criatura ou o filho defeituoso. Se dependemos da vontade dele, não haveria paralíticos na terra, não haveria cegos na terra, não haveria mudos na terra, não haveria surdos na terra, não haveria ninguém paralítico, não haveria ninguém canceroso, não haveria ninguém aidético. Isso é desculpa que às vezes nós damos para não orar pela pessoa, porque morremos de medo. É muito fácil você ver pessoas chamarem à frente gente com dor de cabeça, gente com caroços, gente com isso, com aquilo, problema na coluna. Isso a gente tem coragem de orar. Mas quando aparece alguém todo dor, acabou. A nossa fé se esvai. E se esvai por quê? Porque nós deixamos de olhar com os olhos do Espírito. Precisamos olhar com os olhos do eterno Deus. Você não é comum. Como diz o meu amigo André Valadão, você é um agente de milagres. Você é um agente de milagres e não aceite nada mais e nada menos do que isso. Quem crê nisso? Abra a mão direita, bate no peito até fazer barulho então. E grita, diga, eu sou um agente de milagres. Olha para o seu irmão, diga, não está acreditando? Diga, o problema é seu. Eu sou um agente de milagres. Só quem crê nisso dá mais um grito para acordar a capital paulista inteira. Vai lá. Somos agentes de milagres. Eu quero hoje ministrar ao coração dos enfermos que estão aqui, os que vão me assistir depois do meu programa de TV, os que vão assistir essa fita em casa. Quero ministrar ao coração daquele meu amado que está sentado naquela cadeira. E eu olho para você e vejo um desafio na minha vida. Vejo um desafio na vida dessa multidão toda. Nós temos aqui 3.000 crentes. Será que se juntarmos todos nós não podemos fazer nada? Pelo menos tentar, pelo menos buscar. Mas falta a gente essa coragem. Eu fico imaginando quantos dos nossos estão dentro de um leito, dentro de um hospital, deitado em um leito de dor. A vontade soberana de Deus é que o homem seja são. Diz a Bíblia que um dia Jesus entrou numa cidade e ele pediu para os discípulos o esquivarem, porque ele estava muito cansado. Mas quando ele viu o gemido das pessoas doentes, foi embora o cansaço. E a Bíblia diz, e naquele dia Jesus curou todos os doentes da cidade. Todos os doentes da cidade. Eu vou profetizar que nessa noite você voltará para casa com uma unção tão grande, que o hospital do seu bairro vai falir. Vai haver uma falência. Pergunte por quê? Porque você, em nome de Jesus, entrará com a sua família, pegará o óleo na mão e vai pôr a mão sobre os enfermos, e eles se levantarão curados, libertos, porque o nosso Deus não mudou. Se você é pentecostal, acredite no poder que está sobre ti. Acredite na palavra. Porão a mão sobre os enfermos e farão o que com eles? Não ouvi direito. Porão a mão sobre os enfermos e... Escute o que a Bíblia diz. A Bíblia não está dizendo você vai pôr a mão e Deus vai curar ele. A Bíblia não diz você vai pôr a mão e vai descer um anjo que vai agitar as águas e vai curar ele. A Bíblia não diz você vai colocar a mão e o Espírito Santo vai vir e colocar ele de pé. A Bíblia diz porão a mão sobre os enfermos. Vocês porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Você vai curar o enfermo. Você vai curar o enfermo. Você vai curar o enfermo. Alguém crê nisso? Então reage. Reage glorificando. Glória a Deus. Um culto pentecostal não é só barulho. É como se você estivesse instigando o coração de Deus, dizendo: eu acredito, Pai, então eu mando para ti glória. E Deus, quando recebe muita glória, lá de cima mesmo, ele diz: eu devolvo glória dobrada para vocês. Pegue aí, receba aí.
É preciso